Olá, nesse vídeo eu gostaria de refutar o canal do grupo Liga Racionalista. Se você assiste ou é membro do canal Liga Racionalista, assista esse vídeo até o fim. Isso é muito sério, porque é claro que todos têm o direito de crenças ou não crenças. O nosso país é laico exatamente por esse sentido. A laicidade significa que todos têm oportunidades de crer ou não crer. Isso é laicidade. Laicidade não é ateísmo. Laicidade é exatamente oportunidade de todos falarem da sua fé e por que não creem. Mas eu gostaria de refutar esse canal, a Liga Racionalista, exatamente porque eles preconizam o ateísmo como uma religião. Como uma religião. Eles são contra a religiosidade, mas eles preconizam o ateísmo como uma religião. Na verdade, eles não percebem isso. Eu tenho o apresentador do canal, que é Antônio, ele apresenta o canal, ou se apresenta de uma forma muito com ironias, com gracejos, aquelas pessoas que, segundo ele, são religiosas. Ele chama o design inteligente de design demente, e ele tem a noção de quem é religioso é uma pessoa que não é inteligente. Então eu gostaria de hoje começar para demonstrar que o ateísmo é um perigo. O ateísmo é um perigo, e eu vou deixar vou colocar bases para isso e mostrar também que o ateísmo traz um problema sério cognitivo, porque um ateu não consegue perceber coisas lógicas na natureza. Ele não consegue perceber que a complexidade irredutível é algo que só se explica por uma mente inteligente. Então ele parte para suposições, para teorias não provadas, para suposições de teorias científicas, para não admitir o que é óbvio por todos aqueles que veem algo claro na natureza de inteligência. A velha argumentação de William Paley sobre o relógio achado num bosque deixa claro que um engenheiro, um relojoeiro, está por trás daquele relógio. Richard Dawkins, um famoso ateu, ele afirma que esse relojoeiro era cego. Mas um relojoeiro cego é fora de cogitação. Um relojoeiro cego não existiria relógio. O relógio, existem partes, existem componentes que precisam ser colocados juntos para que realmente tenha o propósito do relojoeiro e fazer a ação do relógio. Mas eu assisti a um vídeo dele criticando o Rodrigo Silva, o Dr. Rodrigo Silva, respeitadíssimo arqueólogo, que ele dá entrevistas ao Jô Soares, elogiado por muitas pessoas. O Dr. Rodrigo Silva é um arqueólogo respeitadíssimo. E ele critica o Dr. Rodrigo Silva, e eu gostaria de falar algumas coisas que eu vi no seu vídeo, né? Ele é o tipo de pessoa que é um tipo de ateu que ele tenta mostrar que não existe a vida eterna. Ainda vou ver esse vídeo.
para olhar os absurdos. Mas como alguém pode provar que não existe vida eterna, minha gente? Olha a inteligência de uma pessoa dessa. Veja o problema disso. Como alguém pode provar que não existe vida eterna? O que nós temos é a promessa de Jesus. E o interessante é que tudo que ele afirma, segundo ele, é com convicção. E ele chega a afirmar nesse vídeo que ele faz, criticando o Dr. Rodrigo Silva, dizendo que não é verdade que o ser humano tem necessidade espiritual. Não é verdade que o ser humano é um ser espiritual, religioso. Isso não é verdade. Vejam bem, ele não consegue perceber porque ele não tem, acredito que ele não tem muita inteligência para perceber, mas ele chega a dizer no seu vídeo exatamente isso. Nós, ateus, nós não precisamos de religião, mas vocês precisam demonstrar que amam as pessoas e demonstrar às pessoas que amam, que amor. Eu pergunto, gente, essa frase que ele diz, devemos demonstrar que amamos pessoas e demonstrar que nós amamos essas pessoas. Quando ele fala isso, isso é transcendente. Porque não existe nada na física que comprove isso. Não existe nada científico que leve ele a dizer isso. O que faz ele dizer isso é a transcendência dele. É um impulso moral. Isso ele não consegue perceber porque ele não tem muita inteligência. Então, ele não percebe que isso é algo religioso. Quando se fala em religião, não é somente quando a pessoa fala em Deus ou deuses. É o aspecto transcendente, é o aspecto espiritual, é o aspecto que nos leva à metafísica. Ele não consegue perceber isso, mas ele chega a dizer: nós devemos demonstrar que amamos as pessoas, que mais perto nós amamos, abrace a sua filha, os seus pais. O que é isso, gente? Isso é religiosidade. Aí ele vai dizer que não é religiosidade, então me dá uma prova científica para eu fazer isso. Me dá uma prova científica, argumentos científicos. Se não for simplesmente algo transcendente, moral, ele não percebe isso. Mas ele diz que Deus é um ser imaginável. E ele chega a criticar o Dr. Rodrigo Silva, porque o Dr. Rodrigo Silva disse que o ser humano tem uma necessidade espiritual e o Dr. Rodrigo Silva chega a dizer que não existe uma tribo, que ele não conhece nenhuma tribo indígena que seja ateia. Ele não conhece, o Dr. Rodrigo diz, e não é somente o Dr. Rodrigo Silva. Não há, segundo o Dr. Rodrigo Silva, ele critica, e aí então ele diz que há sim uma tribo, ele chega a dizer uma tribo Pirahã, no Brasil, que é considerada ateia. E ele chega a citar o missionário Daniel Everett, que foi para essa tribo, e ele se tornou ateu. Ele se tornou ateu porque ele percebeu que eles não são religiosos. Será mesmo? Vamos analisar aqui. Vejam aqui o site Povos Indígenas no Brasil. Preste atenção no site Povos Indígenas do Brasil. Olhem só o que afirma aqui da cultura dos Pirahãs. Vejam o que fala aqui da cultura dos Pirahãs. Olha só. As linhas são os patamares do cosmos. Cada um deles é habitado por determinados seres. Vê nomes à direita. Esses seres aqui. O patamar intermediário é habitado exclusivamente por seres Ibizi. Os demais o são pelos Abaizi e pelos Ibizi, exceto o patamar imediatamente abaixo do intermediário, que abriga também os Kawaboji e os Toipi.
Ibise é uma designação genérica para o ser humano. São Ibise os Pirahãs, os brancos, os outros índios. Então, eles acreditam que as pessoas, que alguns deles são habitados por determinados seres. O que é isso, gente? É espiritualidade. Agora vamos lá aqui observar mesmo a festa deles. Olha só, a festa pequena e a festa grande têm a mesma justificativa de existência. Colocar o cosmos em operação. Na percepção Pirahã, ambos rituais são realizados com a intenção de provocar ruídos, fazer barulho para que o demiurgo Igagai, localizado no segundo patamar celeste, possa ouvi-los, cientificar-se de sua existência e do lugar exato aonde se encontram. O receio dos Pirahãs de não serem localizados por Igagai pode ser interpretado como um temor que se repita o que está contido no fragmento mítico que narra a destruição do mundo. Então dizer que os Pirahãs não têm religião, não têm espiritualidade, é mentira. É falta de um conhecimento maior dessa cultura. Vejam aí nesse site sobre indígenas no Brasil. Os Pirahãs, eles têm uma espiritualidade, eles têm uma festa mítica, onde eles falam alto para que o Igagai ouça uma espécie de Deus. Eles creem que os espíritos possuem alguns guerreiros para que eles possam vencer na batalha. E isso não é espiritualidade? Só na cabeça deles, de ateus, que não conseguem perceber isso, né? Mas sim, outra coisa, gente. Se você estudar a história da filosofia, você vai ver que todos os filósofos falaram na espiritualidade, falaram sobre Deus. O filósofo mais racionalista que é conhecido na história foi René Descartes. René Descartes, ele chegou a dizer que tudo se deve duvidar. Só a dúvida é a única forma da certeza que temos, que é o cogito, o pensamento, o cogito, é a única certeza da existência. Mas ele disse uma coisa interessante. Esse cogito só pode ter uma explicação: Deus. Deus. Aí, René Descartes, ele usa o argumento ontológico. Somente um ser perfeito pode colocar a noção de perfeição em seres imperfeitos. Nós podemos ver Kant e muitos outros, Hegel, apesar de terem filosofias racionalistas, mas eles falam de Deus. Esse rapaz diz que na filosofia, que a filosofia não fala nada sobre isso. Como não, gente? Como uma pessoa dessa diz isso? E o pior, tem pessoas que acreditam, né? Vejam bem, gente, ele entra para a parte ética, né? Ele entra para a parte ética. E ele começa a dizer que a Bíblia é um livro que tem coisas horríveis. Por exemplo, ele diz que Adão e Eva, os filhos de Adão e Eva, começaram a procriar vindo dos filhos, né? E ele fala de Ló, as filhas de Ló. Mas a Bíblia, hora nenhuma, disse que a ação das filhas de Ló são procedimentos corretos. Ao contrário, quando acontece isso, Ló está saindo de Sodoma e Gomorra, uma cidade totalmente depravada. E a Bíblia ratifica cada vez mais, mostrando esses casos, porque se a Bíblia não fosse verdade, ela esconderia isso. Mas Deus fez questão de demonstrar como é o coração das pessoas, do ser humano decaído.
Adão e Eva, os filhos de Adão e Eva, realmente procriaram entre si, porque Deus fez o primeiro casal. Foi necessário acontecer isso. O simples fato dos filhos procriarem no início não teve um problema, era comum naquela época, tanto é que Abraão casou com Sara, e Sara era sua meia-irmã, está escrito no livro de Gênesis. Mas depois, com a decadência cada vez moral do ser humano, esse amor familiar foi desgastando cada vez mais, e Deus então teve que proibir. Deus teve que proibir. Mas a Bíblia relata casos exatamente por isso. E a Bíblia coloca a lei moral clara de Deus, inclusive ele reivindica essa lei moral dentro da própria Bíblia, criticando a própria Bíblia. Porque se ele critica o incesto, ele está criticando dentro da própria Bíblia. Ou ele viu isso de Richard Dawkins, ou ele viu isso na física, na biologia. Vamos pensar. Então vejam bem, ele afirma, no sentido moral, que as religiões trouxeram muitos males. Mas, minha gente, o comunismo ateísta matou mais de 270 milhões de pessoas, e muito mais. A China comunista, inclusive ele diz que na China tem muitos ateus. Claro, é um país comunista, mesmo assim a religião, mesmo assim há religiosos. É um país comunista, o comunismo é ateísta. E matou muitas pessoas, muitas pessoas. Agora, detalhe, vamos ver pesquisas. Há uma pesquisa muito interessante, onde afirma que os ateus, eles são mais propícios a serem psicopatas. Eu vou mostrar para vocês. Preste atenção. Gente, o ateísmo é estéril. O ateísmo não traz contribuição social nenhuma. É verdade que existem cientistas ateus, né? Mas em termos de contribuição social não há nenhuma. Você já viu um prêmio Nobel da Paz para um ateu? Não existe. Só para religiosos ou teístas. Então, prestem atenção. Vejam essa pesquisa aqui. Vejam bem, a pesquisa da doutora Ingrid Stephanie de Brito Santos, ela pesquisa a psicopatia versus a obrigatoriedade de libertação. Ela faz um profundo estudo sobre a psicopatia. E ela chega, então, a falar, ela faz uma pesquisa profunda sobre os psicopatas. E olha o que ela afirma aqui atrás. Olha o que ela afirma aqui. E ainda, além de não diferenciar, está falando dos psicopatas cheios, o psicopata, como era de se esperar, são desacreditados quanto à religiosidade. A autora do livro afirma que não dá para saber se os ateus são mais psicopatas que o normal, ou se são psicopatas, se são os psicopatas que são mais ateus que a média. A doutora traz aqui a passagem do livro de Palmeira, onde ela demonstra que a psicopatia, que os psicopatas são ateus, não são religiosos. Olha o que diz também aqui no site, super interessante aqui. Ateus tendem a ser mais psicopatas e religiosos menos espertos. Detalhe, esse menos espertos aqui é porque a parte emotiva e mais sensível, eles colocaram menos esperto. Agora, você considera Einstein
não inteligente? Olha só o que diz o livro Einstein, Os 100 anos da teoria da relatividade, de Andrew Hobson, textos de Stephen Hawking, Arthur Clarke, Philip Glass e outros. Vejam o que Einstein falou sobre os ateus e sobre religiosidade. Aqui, olhem só. O livro diz assim: a existência de Deus pode ser deduzida por seus modos ou suas ou ações manifestadas na natureza. Einstein sustentava que, agora entre aspas, palavras de Einstein, viu? Todo aquele que está seriamente empenhado na busca científica se convence de que um espírito se manifesta nas leis do universo. Um espírito vastamente superior àquele do homem e perante ao qual nós, com nossos limites, devemos nos sentir humildes. Vejam aqui, Einstein chamou sua convicção religiosa de um sentimento religioso cósmico e afirmou que se tratava, entre aspas, palavras de Einstein, do motivo mais nobre e mais forte para a pesquisa científica, como mostraram Kepler e Newton. Portanto, ciência e religião estão conectadas tão intimamente que, palavras de Einstein, a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Está aqui no livro. Esses ateus são mais inteligentes do que Einstein, do que Kepler, do que Newton, do que vários cientistas, professores de universidades. Agora, mais sério ainda quando se fala em depravação. Depravação. Vejam bem, quando alguém afirma, como Richard Dawkins promoveu colocar nos ônibus da Inglaterra, talvez Deus não exista, portanto, faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Eu pergunto, isso não leva à depravação? Vejam o que diz, o que fizeram os ateus numa universidade nos Estados Unidos. Isso aqui está no jornal o Globo. Foi colocado, ó, ateus oferecem pornografia em troca de textos religiosos. A polêmica está pegando fogo no campus da Universidade do Texas. O grupo Agenda Ateísta lançou uma controvertida campanha chamada Smooth for Smooth, algo como sujo por sujo, na qual está oferecendo material pornográfico para estudantes maiores de 18 anos que entregarem qualquer texto religioso. Estamos comparando textos religiosos à pornografia, disse a Fox Carlos Morales, membro do grupo. Vejam como ateus não estão relacionados à pornografia, à perversão sexual. Vejam o que eles fizeram nos Estados Unidos. Eles trocaram revistas pornográficas por qualquer texto religioso. E eu pergunto, essas revistas pornográficas, eles não leem, eles não produzem? Ou eles não usam? Aí alguém vai dizer, mas religiosos e teístas também usam revistas pornográficas. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão promovendo a pornografia. É algo mais sério. Eles estão promovendo a pornografia. Claro, se eles não têm base moral nenhuma. Se você não tem base moral nenhuma, se você cria o seu filho sem base moral nenhuma, por que ele deveria deixar de usar pornografia? Porque, já que esse Antônio, ele aconselha as pessoas a amarem, por que eu deveria amar as pessoas? Com base em que eu deveria amar? Como disse alguém, se Deus não existe, tudo é permitido. Tudo é permitido. Portanto, eu quero trazer aqui um alerta a você que está vendo essa liga racionalista, que não tem nada de racionalista. Essas pessoas não raciocinam.
Essas pessoas não são inteligentes a ponto de perceberem inteligência no cosmos, inteligência na biologia. Eles não têm capacidade para isso. Então eles não têm nada de racionalidade. Eles não têm nada em comum com os filósofos que pensaram a espiritualidade. Até o próprio Nietzsche pensou a espiritualidade. Ele pode ter criticado, mas ele pensou a espiritualidade. O próprio Nietzsche morreu chamando Jesus. Então ele pensou, de alguma forma ele pensou a espiritualidade. Eles falaram na espiritualidade. E um membro da Liga Racionalista dizer que o ser humano não tem necessidade espiritual. Meu Deus do céu. Então, um cuidado. Não deixe seu filho ser ateu. Não deixe seu filho ser ateu. Tá?